Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Chegamos ao sábado da terceira semana da Páscoa. O evangelho que fecha essa semana encontra-se em João capítulo 6, versículos de 60 ao 69. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: "Isto é muito duro. Quem o pode admitir?" Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: "Isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: "Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido." Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então, Jesus perguntou aos 12: "Quereis vós também retirar-vos?" Respondeu-lhe Simão Pedro: "Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus falava do reino, propunha às pessoas a conversão, curava os doentes, libertava os endemoniados, multiplicava os pães, quer dizer, o início da sua vida pública fez de Jesus um sucesso entre os judeus. Mas o ser humano não pode passar a vida inteira com o leite materno. A comida tem que se tornar mais sólida, mais consistente para sustentar a vida. O leite materno é uma fase. Jesus então começa a mostrar o que de fato é exigido a um dos seus discípulos. E ele mostra que essas exigências vêm do Pai e são manifestadas por ele ao mundo. Ele é o interlocutor entre o Pai e o mundo. E muitas vezes aquilo que Jesus propõe soa no ouvido dos judeus, dos seus discípulos, como algo muito exigente, muito radical. Por isso o evangelho desse sábado começa com a pergunta: isso é muito duro. Quem o pode admitir? E assim a gente começa a perceber que vai existindo desistências entre os discípulos. Já não há mais aquela empolgação, começa a haver um conflito com os pensamentos de Jesus e muitas pessoas vão deixando de lado o projeto do reino de Deus. Jesus diz que se as suas palavras exigentes são capazes de escandalizar, mais escandalizados ficarão o dia que o virem voltar para junto do Pai, de onde veio. O Espírito é quem vivifica a carne. Assim o Senhor nos mostra a importância de alimentar o nosso espírito, de fortalecer o nosso espírito. Ao longo desta semana a gente vimos o papel fundamental da Eucaristia no fortalecimento do espírito, para que o espírito possa sustentar a carne e não se deixar escravizar, manipular por ela. Porque a carne, quando não é domada, os seus impulsos, as suas paixões, coloca o homem em situações difíceis que acabam depondo quanto à sua integridade
e colocando por terra toda a sua dignidade. É preciso fortalecer o espírito para que o espírito plenifique a carne. E para que o espírito seja de fato fortalecido, é preciso que todo homem e toda mulher sigam de fato a palavra de Deus, se deixem orientar pelos seus ensinamentos. E é aí que está havendo o embate, porque as pessoas querem os milagres, mas não querem comprometimento com o projeto do reino. Querem usar de Jesus, mas não estão dispostas à radicalidade do reino, a assumir essa radicalidade como projeto de vida. A gente percebe nesse aspecto quão atual é a palavra de Deus, porque hoje a gente também enfrenta esse desafio das pessoas quererem o Cristo para solucionar os seus problemas, as suas dificuldades, mas não querem se comprometer com Cristo e com a radicalidade do reino. E quantos estão aí na comunidade criando dentro da igreja a sua própria religião? Porque quando à luz da palavra de Deus a igreja orienta na sua sã doutrina, isso é permitido, isso não é permitido, muitas pessoas que estão aí nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, nos nossos ministérios, acabam contestando e dizendo isso é fora de moda, isso é ultrapassado, e vão fazendo segundo a sua cabeça, né? Agindo como se fossem os senhores da religião, da fé, como se fossem de fato os grandes doutrinadores. A gente percebe que na vida de muito católico há uma fé leviana, porque não se vive a fé com coerência. A gente vive até a fé até onde me convém. Aonde já não me convém, eu arrumo desculpas e sigo em frente e toco o barco. As palavras do Senhor são duras. E quem abraça a dureza dessa palavra, abraça a própria salvação. Porque as palavras dos homens, elas passam e não sustentam a vida. A palavra de Cristo, que é vida, é a única, e por isso a única, capaz de nos sustentar a vida, de nos manter de fato vivos, dignos e íntegros. Diante então da debandada dos discípulos, Jesus vai questionar os apóstolos. Vocês também não vão querer ir embora? Aproveite aí que a manada está partindo e vão junto. E Pedro então vai dizer: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, na palavra de Pedro está expressa por João a opinião de todos aqueles que resolveram ficar com Cristo e viver em Cristo, caminhando na missão por Cristo. A quem iremos? Tuas palavras podem ser duras, tuas palavras podem ser exigentes, aos olhos do mundo ultrapassadas, sem necessidades, mas é a única palavra capaz de garantir a vida eterna. Nós vamos ficar, porque aqui existe uma luz, aqui existe uma esperança. Fora deste contexto, só existe uma opinião, muitos prazeres, e nada disso salva o homem. Foi exigente a salvação. A exigência levou Cristo à cruz. Por que o Senhor não pode ser exigente conosco quando não merecíamos essa salvação? Que como Pedro nós também hoje possamos estar convencidos de que as palavras de Cristo e suas exigências são frutos de eternidade e por isso vale a pena a gente saborear esse fruto, por mais que muitas vezes ele pareça amargo ao paladar, mas no final fica doce como mel. Jesus é o Santo de Deus, é o Filho de Deus, é o Messias, e quem de fato crer nisto é passivo de salvação. Que a nossa fé então possa se solidificar, não à luz do que acham as pessoas, não à luz da opinião das pessoas, mas à luz da palavra de Deus, que por mais exigente que seja, é necessária, porque são palavras de vida eterna.
Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um final de semana abençoado e feliz. Fiquem com Deus.